Olá! Promessa, dívida e palavra de bruxa se cumpre! Tô aqui para poder falar com vocês sobre os regentes de 2023, quais são os planetas que vão reger o ano que tá aí chegando, batendo na porta pra gente, quais são os signos que estarão em alta, que terão aí de repente desafios interessantes, né? É só para esses signos mesmo? Bom, é assunto que não acaba mais, então vai lá. Faz o teu café, dá um pause nesse vídeo, pega teu chazinho, se acomoda, se aconchega, pega um caderno e uma caneta. Vão ter insights para você anotar aí, para poder acompanhar esse ano de forma muito proveitosa, mas não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo que é de utilidade pública para aquele amigo, aquela amiga do teu coração que tu sabe que vai fazer bom uso desse conteúdo. Então agora, vamos começar o papo. Bom, você já deve ter ouvido falar por aí que quem vai reger o ano de 2023 é a Lua. Tá certo? Tá certo. Mas existem duas tabelas astrológicas. Uma tabela fala sobre a proximidade desses planetas em relação à Terra. Essa é a sequência dos 7 planetas. E também tem a tabela que fala sobre as eras astrológicas. Se eu for explicar exatamente sobre cada uma dessas tabelas aqui, é assunto para um outro vídeo, de repente a gente pode voltar nesse assunto se vocês se interessarem. Então já deixa aqui para eu saber se isso é de interesse de vocês. Mas eu quero que vocês foquem nos regentes, porque eu acho que agora isso é o mais interessante para você. Bom, teremos a Lua sim como regente de 2023, porém teremos também o Sol como regente. Olha só que combo maravilhoso! A energia do feminino da Lua e a energia do masculino do Sol, trazendo essa potência, essa bênção para o nosso ano de 2023. Gente, esse ano tem tantas possibilidades de ser um ano incrível. É claro que quem vai fazer algo com essa energia toda é a gente, então se vai ser bom ou se vai ser ruim, tá nas nossas mãos como sempre, né? Eu não sou aquela que vou vir aqui para falar para vocês só notícias boas e só coisas incríveis ou só coisas terríveis, né? Vou deixar na mão de vocês as ferramentas e eu tenho certeza que vocês vão saber fazer o melhor com elas. Então vamos lá, vamos falar de cada um desses planetas e sim, tá bom? Na astrologia, o Sol e a Lua são considerados planetas, né? Mais conhecido também como luminares. Mas vamos começar pelo Sol, então. O Sol, ele traz uma regência coletiva esse ano, então ele vai trazer uma influência um pouco mais ampla, né, para o mundo, para o planeta, para essa coisa mais geralzona, todo mundo. Então é isso. E o Sol, ele é um planeta que fala muito sobre a nossa essência. Para quem conhece um pouquinho mais, o símbolo solar, ele é um disco com um pontinho no meio. E é exatamente isso. Ele fala sobre essa essência, aquela luzinha dentro da gente, né, que é essa conexão com o divino e com a espiritualidade. Todos nós viemos com esse segredinho guardado, as 7 chaves, que a gente precisa se permitir liberar isso para o mundo para poder atingir o máximo da nossa potência. E é por isso que eu digo que o ano de 2023 tem grandes possibilidades para todos nós. Essa força solar, ela vai convocar a gente a despertar o nosso melhor ou o nosso pior. Porque afinal de contas o Sol também, com essa bolinha no meio, vem falar do nosso ego. Então ou a gente se projeta em imensa luz para o mundo, para a humanidade toda, né, de forma coletiva, já que ele está tratando dessa regência coletiva, ou também a gente libera todas as nossas sombras, nossos demônios e tudo aquilo que a gente tem de trevoso dentro da gente, o ego. Né? O ego que dentro da espiritualidade fala justamente sobre essa sombra projetada no mundo. Então, o que a gente vai fazer dessa potência tá na nossa mão. E a regência da Lua, como eu falei anteriormente, com essa energia do feminino, a gente tem aí toda essa potencialidade da nossa intuição, de toda essa nossa força do sentimento, das nossas emoções, que vão estar disponíveis para nos direcionar de forma individual.
A regência lunar, ela é muito particular, então ela vai mexer com questões muito internas de cada um, vai ser diferente para cada um, porque cada um tem esse universo muito particular dentro de si. E tem um outro ponto, uma outra questão, né? Além, claro, de ser um ano que tem muita possibilidade de fertilidade, né? Quem não quer engravidar se cuida 3 vezes, tá bom? Então tem toda essa dinâmica da Lua sobre as fases e o quanto as fases serão importantes. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso também com vocês. Então toda essa ciclicidade das coisas acontecendo, talvez dentro dos próprios ciclos da Lua, já acontece, né? Mas agora com uma força muito maior para todos nós. A gente vai ter essa disponibilidade também de rever questões do nosso passado. Afinal de contas, a Lua também está associada ao nosso passado, às nossas bases, à nossa memória. Dentro da astrologia kármica, que é a astrologia que eu abracei para a minha vida, a gente entende a Lua também como um ponto kármico muito forte. Afinal de contas, ela está associada ao movimento da família, o signo de Câncer, né, regido aí pela Lua. Então, esse ano sim será um ano forte para descarregamentos kármicos. Falou de karma, todo mundo arrepia. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é esse processo de descarregamento kármico, para depois eu voltar para o assunto da Lua. Vou tentar ser breve nessa questão do karma, tá? Pra gente não se alongar muito, porque isso tomaria conta de um vídeo inteiro. Mas a gente tem essa visão ocidental de que o karma está muito associado ao castigo, né? Aquela coisa do pecado, tal, que está todo ligado na nossa cultura. Mas o karma não é exatamente isso. O karma são coisas que a gente coagulou de vivências passadas, e dessa vivência também, tá? A gente coagula karma aqui e também tem a oportunidade de descarregar nessa vida para não precisar levar pacotinho para outra, tá? E isso é bem legal, inclusive, para esse ano. Guarda essa informação aí. Então, o karma, ele é aquelas coisas mal resolvidas, né? Que ficaram pendentes. Não necessariamente coisas muito terríveis e pavorosas, como a gente tende a imaginar. Muitas vezes o karma foi uma questão que você, sei lá, devia ter abraçado, uma missão que você deveria ter abraçado, uma coisa na sua vida que você negligenciou e que era de extrema importância para o seu desenvolvimento espiritual, e você simplesmente falou, eu não quero ver isso, porque afinal de contas você tem livre-arbítrio, né? E você pode escolher não mexer com isso, mas aquilo fica no teu registro, né? Fica na conta. E daí chega um momento em que você tem que realmente zerar esse processo para continuar subindo aí nessa etapa evolutiva. Entendemos o que é karma, ninguém vai ficar com medo daqui para frente, certo? Todo mundo tem seu pacotinho e tá na hora de resolver. Então vamos voltar para a Lua. Para quem já está acostumado a observar a Lua, ter atenção, né, se a Lua está cheia, está minguante, está nova, se observa através da Lua, né, as mulheres que estão acostumadas aí a observar o seu ciclo, entender em que fase que está, e também as bruxas, né, que trabalham com, e os bruxos, né, tô aqui excluindo ninguém, por favor, mas quem já está acostumado talvez não sinta tanto impacto ou diferença no seu dia a dia. Mas se você não está habituado a olhar, né, calendário lunar, olhar para o céu, se observar, esse vai ser um ano muito necessário. Por quê? Como a gente está falando de descarregamentos e resgate kármicos, essa oportunidade aí de resolver muito BO que vem, né, sendo empurrado com a barriga de vidas passadas e dessa também, vai ser muito importante que você fique atento a essas fases. Lua minguante, hora de liberar, de limpar, de banir várias questões internas. A lua cheia vem para expandir, pode aumentar questões em relação ao emocional, até mesmo rusgas, questões muito internas que podem acabar sendo exacerbadas nesse período. Lua nova, momento realmente de renovar as energias, renovar os processos. E também temos a lua crescente, né, onde a gente tem justamente esse movimento de crescimento. Aí é que a gente tem que ver o que a gente está colocando para crescer nesse processo. Mas o que eu quero trazer de mensagem para vocês é o quanto todos esses processos serão rápidos. Às vezes a gente passa por esses processos ao longo de vários anos, né, da vida, afinal de contas a gente está aqui realmente para fazer esse processo de carregamento e descarregamento, coagulação de karmas bons e descarregamento dos karmas que a gente já vem trazendo de outras vivências. Mas durante o ano de 2023 vocês vão perceber que isso vai vir muito rápido.
Aquela coisa que você coagulou na lua nova, que de repente você não resolveu bem, vai vir na lua minguante sentando o pé na porta, porque a lua faz o seu ciclo de revisão a cada 28 dias. Entenderam como essas coisas serão urgentes para nós no ano de 2023? Então é trabalho, é serviço sendo colocado aí à nossa disposição, toda essa ferramenta disponível para que a gente possa justamente zerar, né, resetar o máximo que a gente puder, o máximo que a gente conseguir realmente para evoluir, passar de fase de joguinho. Então a gente não pode perder essa oportunidade, é abraçar o trabalho, é abraçar realmente aquilo que precisa ser feito e tirar o máximo de proveito disso. Claro que quando a gente fala de lua, tem outros pontos da lua que são muito interessantes de serem vistos, que ao longo de todos os anos são muito importantes no nosso mapa pessoal e também para a astrologia como um todo. Só que esse ano eles terão ainda mais importância por conta dessa regência lunar. Vamos conhecer eles? Lilith, a dona Lilith. Vamos explicar um pouquinho bem rápido quem que é Lilith nesse rolê, né? Lilith não é um planeta, não é um asteroide, ela é um ponto virtual. Ela é como se fosse uma projeção da Lua, também conhecida como a Lua Negra, né? Como se fosse a face oculta da Lua, o ponto mais distante de onde a Lua está naquele momento. Então nós temos Lilith como também, né, um processo kármico muito forte na astrologia kármica, porque ela vem justamente trabalhar as nossas sombras, tanto os nossos excessos quanto a nossa escassez, as nossas debilidades. Então ela é uma ferramenta muito forte na astrologia kármica para poder trazer as libertações ou os aprisionamentos. Lilith esteve em Câncer em 2022, praticamente o ano todo, ela fica aí por volta de 9 meses, uma gestação, que coisa não? Por que será? Fazendo esse processo de renascimento dentro de questões das nossas memórias, do nosso passado, questões familiares. Muita gente ficou muito balançado com essa Lilith em Câncer em 2022 e ela vai trazer esse respiro para quem sofreu, ou não também, depende muito de onde está Leão no teu mapa, mas ela entra em Leão agora dia 8 de janeiro já, então já traz um respiro. Porém, Leão é um signo regido pelo Sol. Então ele vai falar assim sobre a nossa luminosidade. Leão é o signo, né? Muita gente fala do exibicionista, do orgulhoso, mas Leão também tem a sua clareza, a sua luz, toda a sua generosidade, toda a sua força de potência. E que a gente tem que parar de falar mal de signo também, né? Só mal de signo. Mas Leão fala muito também sobre a nossa autovisão, né? Como a gente se coloca no mundo, toda essa projeção solar que a gente tem na vida. E Lilith nesse lugar por 9 meses, lembrem-se disso, ela vai mexer justamente nesse movimento. Então, como Lilith ela fala sobre as nossas sombras, ela fala sobre os nossos excessos e a nossa escassez. Então ela vai trabalhar muito no movimento do ego, né? Depurar esses egos, depurar também nossas questões mais íntimas de desvalorização, né, onde a gente pega ali os nossos sabotadores que são tão rígidos, tão cruéis com a gente e que nos impedem realmente de colocar todo esse sol que a gente toda a nossa força da espiritualidade no mundo. Então Lilith vem fazer um trabalho forte na nossa autoestima, no nosso alto valor, no nosso ego e deixa ela passar por esse processo. Como eu disse, tudo vai depender de onde você tem Leão no seu mapa. Ainda falando sobre a Lua, a gente vai ter aí uma mudança de signo de pontos lunares ou pontos de Lilith, que são nodos, os nodos Nó Sul e Nó Norte, cauda e cabeça do dragão. Esses pontos, eles servem como ferramenta de libertação de Lilith, né? Ajudam Lilith então a fazer esse trabalho. A cauda, geralmente, é aquelas questões dentro da gente que nos aprisionam, que trazem aquele peso, a dificuldade da gente realmente colocar algumas questões. Isso depende muito de onde ela está, em que signo ela está, em que casa no nosso mapa pessoal que ela está habitando. Esse ano de 2023, ela estará em Libra, a partir de julho. E a cabeça estará em Áries, e a cabeça ela comanda essa libertação. Ela é a oportunidade, todas as ferramentas positivas, de trabalhos positivos que você pode fazer para poder fazer essa libertação da cauda. A questão aqui quando a gente fala de cauda, cabeça do dragão, a gente acaba achando que uma vem para sublimar a outra.
né? Uma vem para derrotar a outra. E não é esse o movimento aqui, muito pelo contrário. Não existe cabeça vivendo sem cauda e nem cauda vivendo sem cabeça. Então esse realmente é um movimento de sublimação, de trabalho muito profundo. Esses dois pontos, eles vão trabalhar libertações, equilíbrios, despertar em campos talvez muito relacionados às nossas relações, né? Aquelas relações que estão empacadas, esse processo de harmonização da nossa vida que está um pouquinho estagnado e precisando daquela mãozinha, a gente vai poder dar um pontapé para empurrar isso para um processo mais ativo e tirar as coisas da mesmice. Então se preparem para poder fazer essa depuração nas relações de vocês. Elas passaram por um processo aí de touro e escorpião, os eclipses se deram nesses pontos de nodos do sul e do norte em touro e escorpião no último ano. Teremos também para 2023 2 eclipses nesses nodos, touro e escorpião ainda, fazendo todas as revisões daquilo que a gente precisa coagular, daquilo que a gente precisa liberar ainda 2023 para poder seguir mais leve, né? Mas teremos esses pontos de Libra e Áries sendo muito fortes, tanto os nossos equilíbrios quanto as nossas iniciativas, sendo muito importantes nos nossos processos em 2023. Um outro ponto muito importante que a gente precisa falar, porque vai trazer revisões importantes na nossa vida em 2023, é sobre a retrogradação de Vênus. Vênus vai estar retrogradando do dia 22 de julho até dia 3 de setembro. Então a gente tem aí 40 dias de revisão. Esse número 40 é um número muito simbólico, né? Em alguns momentos na Bíblia, dentro da Cabala também é muito falado o número 40, que é justamente esse momento de renascimento, o momento de transição, de morte e renascimento das coisas. Então esse processo de Vênus fazendo revisões na nossa vida vai estar passando por Leão. Junto com quem? Dona Lilith. Então sim, nesse período de julho, agosto, se eu bem não me engano, vão ter movimentos ali meio de agosto, início de agosto até meio de agosto, bem impactantes nesse movimento, e mais ao longo do ano eu vou chamar a atenção de vocês de volta para esse movimento com certeza. Então estejam preparados para estar revisando questões em relação às suas vontades, os seus desejos, a sua valorização, sua autovalorização. Afinal de contas, Leão vai trabalhar questões com Lilith aí relacionadas ao ego, relacionado aos nossos apegos, à nossa rigidez. Então vem trabalhar muito o nosso centro de valorização, nosso autoestima. Então vai ser muito importante que a gente esteja muito bem fincado com os pés no chão para não sentir esse terremoto que deve passar pela gente. Mas lembre-se, é sempre muito proveitoso se você souber tirar a lição disso, pode fazer uma transformação muito profunda na sua vida. Então, quem são os signos, quais são os signos que estarão com os holofotes em cima deles em 2023? 2022 teve regência de Mercúrio, né? Os signos regidos por Mercúrio são Virgem e Gêmeos, então muito se falou que vai ser o ano dos virginianos, vai ser o ano dos geminianos, depende muito, né, de como é que estava a bagagem de cada um aí. Mas a gente não pode esquecer que todos nós temos todos os signos no nosso mapa pessoal. Depende de onde eles vão estar, em qual casa eles vão estar. E quais são então os signos que estarão, né, na pista aí com esse movimento muito forte em cima deles? Câncer e Leão. Câncer é regido pela Lua. Leão, como eu já falei para vocês, regido pelo Sol. Mas, como eu falei, todos nós temos Câncer e Leão no nosso mapa, então é bem interessante, se você conhece o seu mapa, olhar em que setor do seu mapa esses signos estão, porque aquele setor ali vai ser o setor que vai ter potência para você esse ano. E quando eu digo potência, não estou falando que é positivo nem negativo, tá? Depende muito de como estão as tuas questões pessoais aí. Mas é interessante que você olhe para esse setor com carinho e com muita atenção. Mas cancerianos e leoninos, se preparem para revisões intensas na vida de vocês em 2023. Segurem-se nas poltronas, preparem o emocional, mas ao mesmo tempo que vão haver muitas revisões intensas na vida de vocês, o potencial de expansão, de crescimento, de impulsionamento de vida para vocês é imenso. Então acho que já tá na hora aí, né? Já aproveita, dá aquela revisada antes do ano virar, mesmo porque a gente sabe que ano novo para astrologia começa a partir da entrada de Áries, dia 22 de março. Então se preparem
temos chão aí pela frente ainda, então se organizem todos vocês para que todo mundo possa colher os frutos. Antes de encerrar, eu queria só falar um pouquinho sobre o ano, o número do ano. 2023 vai ter a regência do ano 7, a soma de 2023, né, dá o número 7, o número da perfeição divina. Esse é um número também conhecido como número de Deus, né? Um número que, tanto para a numerologia cabalística quanto para a numerologia pitagórica, é um número de grande importância, um número espiritual, um número de evolução e elevação do ser e da consciência. Então, olha que presente que a gente vai ter no ano de 2023 e que oportunidade. É hora realmente da gente expandir o nosso ser, se conectar com as nossas bases e com as nossas fontes, se abrir para as possibilidades de engrandecimento. Olha que maravilha, a gente tem 2 luminares, o pai e a mãe da astrologia, trazendo essa força do feminino e do masculino, do yin e do yang, dos opostos complementares, que vem trazer vida, o 1 e o 2 que formam o 3, trazendo a possibilidade de crescimento e elevação. Será que a gente vai deixar mesmo essa oportunidade passar? A gente está precisando tanto desse processo de maturação e de elevação. É muito importante também que a gente entenda que esse não é um processo, que é muito cuidadoso, inclusive, de fazer esse movimento de falsa iluminação. A gente está aqui para depurar as nossas sombras, a gente está aqui para abraçar todas elas, não achar que um é melhor do que o outro, achar que espiritualidade está ligado a essa espiritualidade tóxica, essa gratidão tóxica, essa elevação do ser de uma forma extremamente egoísta, egóica, né? Cuidado! Lilith em Leão tá aí para isso, e também essas questões do Sol como regente coletivo vem reforçar e forçar muito esse movimento dentro da gente. Então eu queria deixar esse recado para vocês. Vamos pegar essa oportunidade? Vamos pegar essa oportunidade de elevação do nosso eu, da exploração do nosso sol interior, passando por toda a depuração das nossas memórias, da liberação de tudo aquilo que está dentro da gente, que vem sendo carregado como uma tulinha pesada ao longo de todas essas vidas e dessa vivência também. Vamos abraçar essa oportunidade, vamos tentar ser pelo menos um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, e já ajuda muito na evolução do mundo, na evolução de cada um de nós. A gente tem que lembrar que a construção é dentro, para que depois a gente possa querer fazer algo fora. Nada acontece de fora para dentro, é sempre do micro para o macro. Uau! Eu queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Escreve aqui, fiquei até o final, para saber que você ficou. Me conta o que você achou. Espero que vocês voltem aqui e vejam esse vídeo de novo. Mandem para os amigos, que vai ser muito interessante que cada um receba essas informações. Anotem na agenda de vocês e que vocês fiquem muito atentos. Teremos muitos movimentos importantes. Vou trazer todos aqui para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre os eclipses que virão, para que vocês estejam preparados, ancorados para todos esses processos de transformação que estão aí disponíveis para a gente. É só a gente pegar e fazer algo a partir disso. Chega, né? Um beijo da bruxa, gratidão por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.